livro de Romanos, capítulo 9, versículos 7 e 8. Romanos 9, versículos 7 e 8. Amém? Pois de Atos, Romanos. Acharam aí? Nem por serem descendência de Abraão são todos seus filhos. Pelo contrário, em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência de Abraão. Amém? Antes de sentar, fala assim comigo: eu sou filho de Deus pela promessa. Amém. Podem sentar. Eu quero meditar com os irmãos essa noite a respeito dessa palavra. Nós somos feitos filhos de Deus pela promessa. Nós vemos aqui Paulo mostrando à igreja de Roma e também o Espírito mostrando a nós essa palavra e que possamos tomar posse desta palavra. Eu creio que muitos falam, muitas vezes nós dizemos que somos filhos de Deus, mas precisamos interiorizar esta verdade em nossas vidas. Porque nós somos feitos filhos de Deus pela promessa. E ele faz aqui uma analogia com Abraão e a sua descendência. A promessa foi feita a Abraão. E a analogia que ele faz é com os filhos de Abraão. Abraão teve 2 filhos. Amém, meus irmãos? Um com a escrava, outro da promessa. E aqui o Senhor está nos trazendo à luz que nós também fomos enxertados nesta verdade como filhos da promessa, na bênção. E por que isso, pastor? Porque às vezes nós esquecemos dessa verdade de Deus e queremos andar no legalismo antigo da lei. Nós esquecemos que a promessa foi dada e a promessa se realiza na íntegra. E achamos que nós vamos conquistar algo da filiação por atos, atitudes e etc. Não. Deus é Deus na sua palavra e na sua promessa. E que isso possamos entender hoje. E para que possamos entender, vamos comigo em Gálatas. Vamos dar uma folhadinha aqui em Gálatas. No capítulo 3 de Gálatas, a essa igreja passava a mesma coisa que muitas vezes vem acontecendo no nosso meio. Hoje em dia há uma tendência grande de cairmos no legalismo. Estão querendo muitas vezes judaizar a igreja. Estão querendo trazer ritos e coisas do judaísmo antigo que já passou, achando que isso vai trazer algum benefício ou valores na minha filiação com Deus. E eu sou filho de Deus pela promessa. E isso é graça, é favor imerecido. Amém, igreja? Então olha aqui, vamos juntos no capítulo 3 do livro de Gálatas. Aqui Paulo fala de 3 personagens. E nós vamos entender isso para nossas vidas hoje. Fala de Abraão, a quem foi dada a promessa. Fala de Cristo, Jesus Cristo, onde se efetivou a promessa. E fala também de Moisés, no meio, a lei. Então existe Abraão, que é a promessa, existe a lei e existe a efetivação da promessa, que é em Cristo Jesus. Então vamos entender essa verdade para as nossas vidas, para não tentarmos voltar, nos enganar com coisas que já passaram. Então aqui no capítulo 3 do livro de Gálatas, vamos pegar aqui no versículo 14, diz assim: ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Amém, meus irmãos?
Então é o seguinte, já começa aqui. Ele nos resgatou, nos resgatou da bênção de Abraão, para que chegasse até nós, hoje, aqui em Franca, tá? Por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Então, primeiro ponto, não é por legalismo que nós recebemos a adoção como sendo filhos do Senhor. Nós recebemos porque foi promessa de Deus. Amém? Então eu quero que você vá entendendo essa verdade. E continuando aqui no próximo versículo. Irmãos, falo como homem. Se um testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta coisa alguma. Agora ele começa a mostrar essa verdade para nós hoje. E a Bíblia é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. E aqui ele mostra essa questão fazendo uma analogia ao testamento de um homem natural. Se um testamento é tido como correto, como certo, ninguém altera. Amém, meus irmãos? Então, se nós pegarmos aí uma realidade, nós vemos isso muito em filmes, nós vemos isso muito sendo falado, que uma pessoa em vida, ela deixa um testamento, ela deixa ali escrito o que ela vai deixar de herança. E uma vez confirmado como real, como verdadeiro aquele testamento, ninguém pode alterar. Amém? Nem acrescentar, nem tirar nada. E aqui, Paulo está falando, o Espírito do Senhor está falando conosco. Olha, se há uma promessa, se há um testamento, e há uma bênção para a nossa vida, ninguém pode alterar. Se esse testamento for comprovado como verdadeiro. Você crê nisso? E começa aí a palavra de Deus já surtir efeito e a promessa de Deus se efetivar nas nossas vidas. Pois o testamento do Senhor, a palavra, a promessa, aquilo que ele fez a Abraão, foi realmente tido como verdadeiro através dos profetas, através do caminhar. Todas as palavras se efetivaram na íntegra. Tudo aconteceu como foi dito. E os profetas atestaram aquilo que foi dito por Deus a Abraão. E a promessa de filiação a cada um de nós. Você crê? O último deles foi João. João foi levantado por Deus. Ele veio à frente. Ele veio ensinando e pregando o batismo para que pudesse preparar o caminho. O batismo do arrependimento. Se você olhar na palavra, João era para ser sacerdote. João era para ser sacerdote, ele era filho de sacerdote, filho de Zacarias. Ele não era para ser um profeta. E Deus o levantou daquela maneira simples. E nós vemos ali na palavra, e se não tivesse citado João na palavra, nós não íamos nem perceber que ele existiu e que passou. Mas ele fez aquilo que precisava ser feito. Ele foi o último que atestou a veracidade da promessa de Deus para nós. Porque ele foi a voz que clamou no deserto. Ele foi aquele que preparou os caminhos. Aquilo que disse os profetas. Então, eu quero dizer para vocês, a promessa de Deus foi dita como certa, como verdadeira, através dos profetas. Você crê nisso? Então esse é o primeiro passo. Pois há uma herança para nós, e a herança de filiação. E essa herança foi tida como certa. Então, é certo que eu sou herdeiro dessa promessa. E continuando aqui no versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. E a Escritura não diz, e aos seus descendentes, como falando a muitos, mas como de um só, e a teu descendente, que é Cristo. Quando Deus fez a promessa a Abraão, ele falou: Abraão, olha as estrelas do céu, olha a areia do mar, a sua descendência será assim. Mas ele diz: olha, a sua descendência, essa promessa, a bênção será confirmada no seu descendente, no singular. E isso se efetivou em Jesus Cristo. Então nós vemos aqui, a promessa foi dada a Abraão, um personagem. E depois nós vemos a efetivação da promessa, que nós acabamos de ler no livro de Romanos. Fala assim: eu sou filho de Deus, pela promessa. Amém, meus irmãos? É pela promessa que nós somos filhos de Deus.
Não é porque você é um judeu ou deixa de ser judeu. Porque hoje a promessa foi além. A promessa do Senhor era para todas as nações, raças e línguas. Então nós estamos incluídos nessa promessa. E foi efetivada essa promessa através dos profetas. Então nós vemos que a promessa foi feita a Abraão e foi efetivada em Jesus Cristo. Um pouquinho mais à frente, em Gálatas mesmo. Olha só, versículo 26, no próprio capítulo 3. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Todos nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. É por isso que a palavra diz que Jesus, ele era o Filho unigênito de Deus. E depois tornou-se o Filho primogênito. Quando fala unigênito, quer dizer filho único. E quando tornou-se primogênito, quer dizer, atrás vem muito alta. Nós não precisamos tocar o shofar para que a glória de Deus se manifeste, pois a glória de Deus já manifestou em Cristo Jesus. Eu fiquei pasmo uma vez. Ou seja, estão retrocedendo e voltando e entrando numa idolatria. Certa vez numa reunião, tocaram o shofar. Ah, é porque tem que tocar o shofar. Olhei, ué, para quê? Aí entra uma pessoa com aquelas franjas, com túnicas. Não, ajoelha, faz isso, pega o shofar, a igreja fica em silêncio, aí toca o shofar, aí a hora que toca o shofar, e agora desceu a glória. Meu irmão, você está desfazendo aquilo que foi feito naquela cruz. Amém, meus irmãos? E a hora que eu fui conversar, eu falei, não, está tudo errado, não é assim. Ele falou, por quê? Olha, você tem uma pessoa ungida, preparada, separada. É alguns que Deus escolhe para tocar o shofar. Não, meu irmão, isso já foi na antiguidade. Isso já foi na antiga aliança. Isso já passou. Nós não precisamos tocar um shofar. Nós podemos, às vezes, fazer para lembrar um memorial, entender o que acontecia, como se fosse uma peça de teatro. Mas não é isso que vai trazer o mover de Deus dentro da igreja. Não é tocando shofar, não é usando kippá, não é fazendo nada judaizante. O poder de Deus já agiu através de Jesus. E muitas vezes aquilo que estavam fazendo nas igrejas da Galácia estão tentando trazer de volta. Meus irmãos, já foi feito. É pela graça. A promessa foi dada a Abraão e efetivou em Jesus Cristo. Tocando shofar ou não tocando shofar, sendo circuncidado ou não sendo circuncidado, você nascido lá na carne de Abraão ou não nascido na carne de Abraão, a bênção e a promessa é para todos. Por isso ele disse a Abraão, no seu descendente, no singular, serão benditas todas as famílias da terra. Amém, meus irmãos? Então fala assim comigo, a minha casa, a minha família é bendita no Senhor pela palavra da promessa. Amém, meus irmãos? Não há necessidade de mais nada. É graça, é favor imerecido. E aqui ele está trazendo de volta a verdade. E ele continua. Inclusive ele fala o seguinte, o porquê da lei. Olha que interessante. No capítulo 4, no início do capítulo 4, ele faz uma comparação novamente à herança, ao herdeiro. E quando é um herdeiro que não tem idade ainda, é um menor de idade. Olha só que interessante. Capítulo 4. Digo que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Ele está mostrando a verdade aqui. Falando assim, vocês estão querendo voltar lá atrás? O quê? Olha, eles eram meninos. Eles não tinham capacidade. Nós já falamos a respeito disso aqui. Eles viviam apenas na sombra. Hoje nós temos a realidade pelo Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Eles viam apenas o que era sombra. Hoje nós vivemos a realidade da salvação. Na bênção, meus irmãos. Eles eram meninos, ele continua aqui, ele está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai.
O que ele está mostrando? Olha, a antiga aliança, aqueles judeus, aqueles que vocês estão querendo voltar, retroceder, eles eram meninos, eles eram pequenos, eles tinham a herança, porém não puderam tomar posse da herança, eles estiveram debaixo de um tutor, e o tutor é a lei. Amém, meus irmãos? É a mesma coisa hoje. Se há uma herança, se morre alguém, e os filhos são menores de idade, fica sob a tutela do governo, muitas vezes, até se efetivar, até ser maior de idade. Alguém já comprou, às vezes, alguma coisa, vai comprar uma casa, e essa casa tem lá, a pessoa faleceu e tem um menor de idade. Você consegue passar essa documentação? Somente se for, olha, tem que ir atrás, quem é advogado, quem conhece das leis aí melhor que eu. E a mesma coisa. Então, meus irmãos, não vamos retroceder, porque eles eram, diante do Senhor, como menores, como aqueles que não têm ciência. Por isso que a lei estava ali e aplicava-se a lei, um peso e um jugo. Agora, para nós, a lei existe somente para nós entendermos as nossas falhas. Porém, já foi pago, não há necessidade de fazer aquilo que se fazia antes. Na bênção, meu irmão. Fala assim: eu sou filho de Deus, pela promessa. Amém. E olha lá, a efetivação, continuando no capítulo 4. Agora aqui, do versículo 4 para frente, nós vemos a efetivação. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Quando Jesus veio, ele veio resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. Os judeus também têm a promessa. Amém, meus irmãos? E Deus resgatou, pronto, não precisa mais. Agora vocês são filhos, não da escrava, mas são filhos da livre. Vocês não são filhos daquilo que foi feito pela carne, através de Abraão e a sua esposa Sara, que não aguentaram esperar a promessa de Deus e anteciparam, tendo um filho com a escrava. Eles estavam falando: olha, não precisa mais, vocês são filhos da promessa, da livre. Amém, meus irmãos? Continuando aqui, versículo 6. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o espírito de filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais escravo, mas filho, e se és filho, és também feito herdeiros de Deus, herdeiros por Deus. Você crê nisso? E é por isso que eu, você e todos nós podemos clamar: Abba, Pai. Nós podemos chamar Deus de Pai, porque foi feita a promessa em Abraão. Ele cuidou da promessa em Moisés, e ele efetivou a promessa em Jesus Cristo. E é por isso que nós podemos dizer: Abba, Pai. Nós podemos clamar que nós temos um Pai. Nós podemos falar com esse Pai. E nós podemos receber as bênçãos desse Pai. Amém? E quando nós falamos isso, às vezes nós temos dificuldades de entender isso, porque nós muitas vezes comparamos ao nosso Pai aqui na terra, que apesar de muitas vezes tentar fazer o máximo, é falho. Ou pior ainda, tem pessoas que ficam na dificuldade, mas o Espírito do Senhor vai agir. A ausência do Pai aqui na terra. E acha que Deus também é ausente, ou Deus não vai fazer. Fala assim: eu sou o filho da herança. Eu tenho parte. Amém, meus irmãos? Nós temos um Pai e somos herdeiros. E aqui, rapidinho, para nós entendermos e tomarmos posse nessa noite. Versículo 8. Mas quando não conhecieis a Deus, servis os que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? O Senhor está nos ensinando hoje. Antes, meus irmãos, nós não conhecíamos a Deus. E por isso nós nos apegávamos a rudimentos, como diz aqui o Senhor, pobres e fracos.
É por isso que antes, quando nós não conhecíamos a Deus, nós nos apegávamos à idolatria, como foi o meu caso. É por isso que quando nós não conhecíamos a Deus, nós nos apegávamos a coisas do mundo, como muitos foram libertos em nome de Jesus, como eu fui liberto. Antes, quando nós não conhecíamos a Deus, nós nos apegávamos a coisas. Assim como, no meio desse povo, aqueles que não conheciam ao Deus verdadeiro, apegavam ao judaísmo. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, nós não podemos retroceder, nós não podemos voltar, nós não podemos começar a colocar coisas para que possamos ser realmente filhos de Deus. Não, nós somos filhos de Deus pela promessa, e isso é graça de Deus nas nossas vidas. Ele nos escolheu primeiro, antes que nós pensássemos em escolher. Você crê nisso? Independente da maneira como você é, independente do como você está, independente se você gosta ou não gosta da sua fisionomia física, independente de como você está, independente de onde você estava, Deus te amou, resgatou e trouxe pela promessa, porque Ele é Pai. A única coisa que nós temos que fazer é crer pela fé. Amém? Por isso não há mais necessidade. O preço que tinha que ser pago, já foi pago. A bênção. E olha só aqui, continuando. No versículo 10. Ele falou assim, vocês estão querendo voltar, retroceder, Paulo fala no 9. Vocês estão querendo voltar às coisas antigas? Vocês estão querendo voltar? Para com isso. Versículo 10. Guardai dias, e meses, e tempos, e anos. Versículo 11. Receio por vós, que de algum modo eu tenha trabalhado em vão para convosco. Ou seja, vocês estão querendo dizer que quem guarda sábado é isso, quem guarda domingo é aquilo, quem vai na festa de lua nova ou no mês tal é isso, é aquilo, aquilo que foi colocado na lei na antiguidade. Para! Deus te deu a promessa e você é filho da promessa e a bênção do Senhor está conosco. Amém, meus irmãos? Não é por usar isso ou aquilo, não é por fazer dessa maneira ou daquela, é graça. É favor imerecido. Então, hoje, mais uma vez, venhamos entender essa verdade. Para Deus, tudo tem que haver equilíbrio. Você crê, meu irmão? Deus é Deus de equilíbrio. Eu não posso cair em um extremo, tá? E ficar em cima de legalismos, e também não posso cair em outro extremo, e a graça me basta, estou garantido, o passaporte carimbado. Não existe um equilíbrio. Somos filhos, a promessa existe, a lei continua, mas a lei existe para simplesmente nos alertar que precisamos de alguém para pagar o preço. E esse alguém é Jesus Cristo. Então nós não vamos pagar o preço trazendo um animal para sacrifício. Nós não vamos pagar um preço das nossas faltas, dos nossos pecados, guardando esse ou aquele dia. Nós não vamos pagar o preço fazendo isso ou aquilo. Nós não vamos pagar o preço tocando chofar ou tocando chifres de carneiro. Nós não vamos pagar o preço se usarmos determinada vestimenta. Nós não vamos pagar o preço. Nós não somos filhos de Deus por isso. Nós não somos filhos de Deus. Ele não está olhando essas coisas para nos dizer que somos filhos de Deus. Ele está dizendo, você é meu filho, porque eu prometi e eu executei essa verdade em Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? E ele está dizendo, a promessa, todas as promessas que foram ditas a Abraão e a sua descendência, é para nós hoje, nessa noite, em nome de Jesus. Então não precisamos de legalismo e também não vamos cair no outro extremo da graça me basta. Nós vamos entender a promessa de Deus e caminharmos segundo aquilo que Deus tem para nós. Não vamos nos acomodar, mas também não é pela força, não é pelo nosso merecimento, porque nenhum de nós merecíamos a graça, o favor de sermos feitos filhos de Deus. Você crê que é filho de Deus, irmão? Então não é pelo seu merecimento, nem pelo meu, nem pelo nosso. É graça de Deus. Fica em pé, em nome de Jesus. Porque nós vamos tomar posse dessa palavra.
O Senhor fez o que era necessário. Ele nos resgatou de toda a maldição da lei. Você crê nisso? Fala assim: eu fui resgatado da maldição da lei. Amém, meus irmãos? Porque a palavra diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E ele se fez maldição em nosso lugar. Então, a promessa chegou até nós. A promessa é nossa. E nós fomos feitos eleitos, filhos do Senhor, pela misericórdia, pelo agir, pelo mover do Senhor. Mas a lei continua para nos alertar de que somos falhos. A lei continua para entendermos que sem Ele nós não podemos. Amém? Então, como filhos do Senhor, eu quero que você coloque agora diante do Senhor todas as palavras e promessas do Senhor para você, para mim, para nós, sobre as nossas vidas. Eu quero que você agora incline a sua cabeça diante de Deus e clame a Ele, porque Ele nos dá essa liberdade. Um filho tem liberdade diante do Pai. E é por isso que a palavra nos diz hoje que nós somos feitos filhos de Deus e podemos clamar: Abba, Pai. Então vai agora, clama ao Senhor, coloca diante de Deus. Essa é a noite, esse é o momento. E nós somos feitos filhos do Senhor. Pede para Deus, fala com Deus agora. Coloca diante do Senhor os problemas, as dificuldades, as falhas, aquilo que tem acontecido, aquilo que está acontecendo. Coloca diante do Senhor. Agora está repreendido tudo aquilo que está na nossa mente, que muitas vezes nós não conseguimos, não podemos. Não coloque Deus na imperfeição do homem. Deus é perfeito, Deus é grande, Deus é Deus do impossível, e você é filho, e o Pai se alegra em atender os anseios do coração do seu filho.